Olá a todos, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje é dia 21 de janeiro de 2022. O tema do vídeo é prosperidade e tempo. Para se obter a prosperidade na vida, é preciso entender também esse assunto, tempo. Tempo está totalmente ligado com a prosperidade. Pois tudo o que você faz com o seu tempo determina a sua vida. Se você usa o seu tempo de uma forma inconsciente, não há como se ter prosperidade, não há como se ter nada na vida. Portanto, usar o tempo de uma maneira consciente, ou seja, estar consciente do uso do tempo, é a coisa mais importante. Tempo é vida. Tempo é também dinheiro. Já que para se obter dinheiro é preciso gastar tempo, ou seja, gastar vida. Muitos estão inconscientes em suas vidas e desperdiçando o tempo. A primeira mensagem que eu gostaria de deixar, importantíssima, é o seguinte: todos estamos aqui para fazer algo no qual é único e no qual a gente pode fazer de uma forma única e que ninguém mais pode fazer igual. Devemos sempre nos lembrar que o Criador, ele só faz coisas únicas. Portanto, eu, você, cada ser é único. Cada ser humano é único. Cada animal é único. Cada inseto é único. Cada coisa é única. O Criador só faz coisas únicas. E com isso, cada coisa também única também pode fazer algo único. E este algo beneficiará a si próprio e também a todo o cosmos. Sabendo disto, uma das coisas, aliás, a coisa mais importante que cada ser deveria estar fazendo é, primeiramente, descobrir o que é esse algo único no qual deve fazer. Na verdade, descobrir não, se lembrar, pois isso é tratado antes de vir. Por exemplo, aqui na Terra, né? Tratando aqui da Terra, mas eu acredito que isso seja em qualquer outro planeta. Mas aqui no planeta Terra, isso é tratado antes de vir aqui. Porém, quando vem aqui, vem o ego, a personalidade, e muitas vezes, e todos os divertimentos do mundo e as coisas da matéria, muitas vezes pode se ficar tão deslumbrado com tudo isso, começa a ir apenas para o lado do ego, divertimentos, brinquedinhos materiais, prazeres da carne, etc. Começa a ir tanto para esse lado apenas que o lado do espírito, que aquilo no qual foi tratado deveria vir fazer, fica totalmente esquecido, apagado. É claro que o espírito ele está o tempo todo ali orientando e tentando guiar no que deve ser feito, mas o ego vai para aquele lado. Portanto, para descobrir o que deve se fazer da vida, é só você ouvir sua intuição, ouvir o espírito. Parar com o ego e ouvir o espírito. Assim você pode ouvir, sentir. Pode vir como sentimento, como pensamento, pode vir de diversas formas. Mas você pode perceber o que é que você deve fazer. É claro que isto, no qual você deve fazer, é fácil de descobrir, pois é algo que provocará um sentimento de muito
amor, alegria. Se o que você está fazendo já promove isto verdadeiramente, então você já está no caminho certo. É simples assim. Basta sentir. Se sente amor, sente alegria no que faz, na sua atividade, você já está no caminho certo. Com isso, essa é a primeira mensagem que eu gostaria de passar. Devemos nos lembrar do que viemos fazer aqui e fazer. Sobre o tempo, ele está acontecendo para todos os seres. É claro que cada ser tem uma percepção. Nós aqui, humanos, o tempo é um pouco mais lento, né? Para uma formiga, por exemplo, o tempo é mais rápido, pois a vida dela é muito curta. Então acaba que parece mais rápido. Então, de acordo com o ser, há uma percepção do tempo, mas o tempo está ocorrendo para todos, o tempo todo. E claro que agora, em 2022, o tempo ele já parece mais rápido para a gente. É só você observar como você sentia em fazer as coisas 10 anos atrás e como é hoje. Você verá a diferença. Como hoje parece que o dia passa mais rápido, tudo mais rápido. Exatamente isso. Digamos que o dia contém as mesmas 24 horas, porém passa-se de uma maneira mais acelerada. Com isso, obviamente, precisamos ainda mais estar consciente, pois senão o tempo passa e não é feito nada. Assim como muitos falam que o tempo passou, a vida passou e parece que nem percebeu, parece que não fez nada. Isso acontece quando as pessoas não estão conscientes do uso do seu tempo. Enquanto você não estiver consciente do uso do seu tempo, você estará sendo vítima. Seres negativos podem atuar sobre você. Os gananciosos. Qualquer outro ser. Se você não tem consciência do seu tempo e não está no controle da sua vida, alguém vai estar. É simples assim. Alguém tomará o seu tempo. E você muitas vezes, como está inconsciente, nem perceberá. E assim estará perdendo o tempo, ou seja, a vida, sem nem perceber. Com isso, estar consciente do tempo é importante para ter liberdade. Se você não está consciente do tempo, você nem tem liberdade. Estão tomando o seu tempo e você nem percebe. Para se estar consciente do tempo, basta estar atento de cada coisa que faz na vida. Sempre pensando. Essa é a resposta. Pensar. Pensar antes de agir. Pensar antes de falar. Pensar antes de fazer. Sempre pensar. Somente com isso sendo feito, uma coisinha chamada pensar. Pensar. Parar e pensar. Sempre antes de agir, pensar. Não sair agindo que nem maluco. Tem um impulso de alguma coisa? Calma. Respira. Pensa. Depois age. Somente isso sendo feito, você já tem maior controle da sua vida. Pois muitos vivem no modo, digamos que automático, robótico. Ou seja, estão apenas como um robô programado fazendo coisas sem nem sequer pensar. E quem vive dessa forma, obviamente, perde-se a liberdade, como eu disse, pois não está consciente do tempo. Se você passar a pensar logo pela manhã, fechar os olhos e pensar o que fará no dia. E não simplesmente acordar e ir apenas fazendo coisas com uma circunstância que leva a outra, totalmente perdido. É preciso parar e pensar antes de o que irá ser feito no dia, por exemplo. Mas esse planejamento pode ser também do mês, do ano,
enfim. Mas, se você planejar pelo menos um dia o que será feito e o que é mais importante a ser feito nesse dia e fazer primeiramente essa coisa importante, você já está a um passo de haver mais prosperidade na vida em todos os aspectos. Muitos vivem de uma maneira totalmente perdidas, fazendo coisas sem nem sequer pensar. Com isso estão desperdiçando o tempo. A coisa mais poderosa a se pensar é em Deus todo, que é ilimitado. E o maior guia que você pode ter é também Deus. Este é o maior guia, ou seja, o Espírito, Deus. Por isso que eu recomendo sempre que a primeira coisa na qual todos deveriam fazer, depois que acordam, é ficar em silêncio, orar e meditar. E sentir o que o Espírito te orienta a fazer nesse dia. As obras que irá ser feita nesse dia. Simplesmente sentir. Tirar tempo para isto. Acorde uma hora mais cedo. Faça isso. Silêncio apenas. Meditação. Ouvindo o Espírito. O que Ele quer que você faça no dia. Este é o maior guia no qual você pode ter. Este é o maior guia. Não há outro guia melhor. Não há. Não existe. Sem fazer isso, você está indo apenas ou pelo seu ego, ou pelo ego de outros seres que estão tomando o seu tempo, como eu já disse. Se você não tem como guia o espírito, o guia são egos, ou o seu próprio, ou o de outro ser. E obviamente o ego, geralmente, só vê os próprios interesses. Então se você não é guiado pelo espírito, ou você é guiado pelos seus próprios interesses, ou pelos interesses de outros que estão usando o seu tempo para o seu benefício. Benefício deles, é claro. Portanto, para se houver prosperidade na vida, se haver alegria, felicidade, tudo de bom na vida, você deve estar consciente do tempo. E não mais insultar o tempo, desperdiçar o tempo. O que é desperdiçar o tempo? Desperdiçar o tempo, insultar o tempo, é quando se está inconsciente. Quando, por exemplo, está bebendo, usando drogas, fofocas, vendo televisão, vendo inutilidades em rede social, atrás de telas, atrás de joguinhos. Qualquer entretenimento inútil é insultar o tempo. Fofocas é insultar o tempo. E quando você insulta o tempo, você insulta também sua própria liberdade. Pois, como eu já disse, só pode haver liberdade quando se está consciente. Quando não se está, sua liberdade é tomada. Resumindo, para se estar consciente do tempo, pensar, 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 pensar. Além disto, não desperdiçar, não insultar o tempo. E o mais importante de tudo, a primeira coisa, ser guiado não pelo seu ego e não pelo ego dos outros, mas pelo Espírito, Deus. Este é o maior guia. Outra coisa que eu gostaria de passar no vídeo é: você não pode mudar o tempo, mas você pode mudar o espaço
Este é uma sabedoria que eu aprendi com o mestre espiritual. Você não pode mudar o tempo, ou seja, está passando. Mas você pode mudar o espaço. Quando você muda o espaço, você muda o tempo. E como se muda o espaço? É muito simples. Se você tem karmas negativos, ou seja, padrões negativos no ambiente, uma casa, por exemplo, se essa casa já foi um local cheio de brigas, discussões, problemas familiares, todo o ambiente da casa ele pode estar polarizado negativamente, pois fica tudo grudado na parede, nos objetos, nas cadeiras, tudo ali está polarizado negativamente. É claro que isso pode ser limpado, esse ambiente, claro, sempre pode. Mas uma da forma de trocar esse karma, praticamente que imediatamente romper com isso, né? É mudando de espaço. Então você sai dessa casa e vai para uma outra casa, um outro lugar. É por isso que muita gente às vezes troca até de país, ou de cidade, ou de bairro. Você troca, você sai de um lugar e vai para outro. Com isto, você de certa forma mudou também o tempo. Rompeu com o karma e mudou o tempo. Isso é uma coisa extremamente simples, poderosa. Você saiu daquela energia polarizada negativamente e foi para uma outra, nova, limpa. E tudo aquilo de negativo também vai embora. É claro que se você levar dentro de você a carga negativa, você pode passar essa mesma carga negativa que estava ali para outro lugar, claro. Mas se você sair desse espaço e ir para outro e resolver de fato também se limpar e não levar isso para outro lugar, pronto, acabou o karma, acabou a carga negativa. Já é uma nova vida, uma nova possibilidade. Se, por exemplo, há karmas negativos de dinheiro na sua família, todos ali têm crenças negativas sobre dinheiro, acham dinheiro sujo, pecaminoso ou algo do tipo, ou acham que dinheiro é ruim, quando você sai desse ambiente e vai para um outro, como eu disse, um outro espaço, você rompe com esse karma. Você não estará mais sendo inundado com aquele sentimento de negatividade sobre o dinheiro. Isso acaba. Isso vale para qualquer coisa, não só dinheiro. Relacionamentos, problemas emocionais, o que for. O simples fato de mudar o espaço, você já rompe com o karma. De certa forma, você até mesmo muda o tempo. Fora isso, as práticas para estar consciente do tempo. A primeira coisa que eu acho mais importante, meditações constantes. Minutos de silêncio tirado durante o dia. E como eu já disse, o principal horário é logo pela manhã, antes de começar o seu dia. Antes de começar o seu dia, a primeira coisa que deve ser feita, antes de fazer qualquer coisa, deveria ser ficar em silêncio. Pode-se fazer uma oração, uma meditação, como preferir. O importante é ficar em silêncio e sentir o Espírito. Sentir. O tempo que for. Pode também se praticar, por exemplo, uma yoga ou uma caminhada como forma de ser uma catarse para depois você relaxar, ficar em silêncio e ouvir, sentir o Espírito. E permitir que ele lhe guie no seu dia. Permitir. A segunda coisa extremamente importante da prática é também planejar. Depois disso, de você sentir, etc. Planejar. Planejar o que você irá executar, por exemplo, no dia de hoje. Claro
pé no chão, sabendo o dia tem tantas horas, né? O que dá para ser feito nesse dia? Pode-se usar uma agenda ou algo no qual você possa anotar. E anotar primeiro, é claro, para fazer sempre primeiro o mais importante. Faça sempre o mais importante. Primeiro, pois antes você tem, no começo do dia você tem pico maior de energia. Conforme vai passando o dia, essa energia vai caindo. Então, se você usar o seu pico de energia maior para fazer as coisas mais importantes, obviamente você fará melhor. Então, começar fazendo as coisas mais importantes. Outra prática, terceira coisa que eu acho extremamente importante, não ficar acumulando coisas. Não ficar deixando as coisas para depois. Ou seja, se você planejou fazer as coisas hoje, você faz. Caso não dê tempo de terminar tudo, você continua no outro dia. Mas não fique parando uma coisa, deixando de lado e começando outra, e aquilo ali fica de lado. Aí daqui a pouco começa outra e a segunda fica de lado. Aí era para fazer tal coisa hoje, não fez, faz outro dia, deixa outro de lado. Aí já são 3 coisas. Aí você faz, começa uma coisa e a outra 4 coisas. Daqui a pouco isso aí vira uma bola de neve. E isso suga também a energia nossa. Suga. Pois todas aquelas coisas que você começou e não terminou são energias que estão ali paradas e de certa forma consumindo também seu pensamento, sentimento. Pode ser que você guardou ali dentro, eu faço depois. E com isso tem uma reservinha ali de energia sendo usada para se manter esse faz depois. No qual, se você já tivesse finalizado, não estaria mais gastando energia com uma coisa ali. E às vezes você faz, você até mesmo esquece, não quer mais fazer, por exemplo. Mas muitas vezes aquilo ali ficou gastando aquela energia. Então, quando você não quer mais fazer uma coisa, você simplesmente, conscientemente fala, não vou fazer mais aquilo, e acabou. Fala ou pensa, enfim, finaliza aquilo. Não deixe as coisas no ar. Deixar as coisas no ar é deixar blocos de energia, digamos assim, paralisados e gastando a sua energia desnecessariamente. Então, ou faz as coisas até o fim, ou simplesmente termina, ou simplesmente cancela o que iria fazer, esquece, não irá fazer mais. Não fique deixando as coisas no ar. Deixar as coisas no ar gera um gasto de energia desnecessário. Portanto, é muito simples. Basta estar consciente de cada coisa que faz na vida. Simplesmente isto. Consciência, consciência. Sempre pensar antes de agir. Cada decisão da sua vida importa. Cada segundo do seu tempo que você usa importa. Não ache que você pode ficar desperdiçando tempo aqui, tempo ali, tempo aqui, terá todo o tempo do mundo. Não. Só desperdice, só use o tempo com coisas no qual você vê que vale a pena de fato. Não fique queimando tempo desnecessariamente. É simplesmente isto. Se você fizer isto, passar a planejar, pegar essas dicas que eu falei no vídeo e aplicar de fato e passar a planejar seu dia, muitas vezes até mesmo um mês, né? E estar sempre consciente. E claro, você pode também ter o foco na vida, né? O que é mais importante na vida. Eu acredito que, pelo menos para mim, deveria ser para todo mundo. A primeira coisa mais importante é Deus, Espírito. Então, ouvir Ele seria a coisa mais importante que todos deveriam estar fazendo, executando. E depois as outras coisinhas mundanas, né? Seja relacionamento, comida, trabalho, etc. Mas você pode fazer o que é mais importante para você na vida. Então, suas ações sempre vão ser
visando primeiramente o que é mais importante. Quando for para escolher entre fazer uma coisa ou outra, você vai escolher o que é mais importante. Por exemplo, se seu ego quer ir para uma festa, mas você deve estudar, você escolhe estudar. Seu ego quer ir para o bar, mas você deve estudar, você escolhe estudar. Se o seu ego quer ir para a praia, mas você deve trabalhar, você escolhe trabalhar. Seu ego quer ficar fofocando, mas você deve, na verdade, em vez disso, estar estudando, lendo um livro. Você escolhe estudar, ler um livro. Se seu ego quer ficar vendo besteira no celular ou joguinhos, mas em vez disso você deveria estar estudando, melhorando, ou meditando, pensando, analisando, planejando. Você escolhe a segunda opção. É simplesmente isto, escolhas. Você sempre pode escolher ir para o ego ou fazer coisas que trará crescimento realmente para você. É claro que quanto mais consciência, mais evolução e crescimento, o seu ego já não dominará mais. Então você estará sempre fazendo apenas coisas para o seu crescimento, evolução, sempre ouvindo a Deus. Isso passará a ser natural. Não vai precisar mais ter essa tensão de opostos, de ir para um lado para o outro. Você já estará tanto para esse lado que o outro já não tem mais poder nenhum sobre você. O outro, o ego, só tem poder sobre você quando você o alimenta. Quando você não mais o alimenta, você vai estar apenas aqui, do lado de Deus, do Espírito. Gostaria de recomendar também 2 séries. A primeira, Mr. Robot. Essa série mostra muito sobre a questão do sistema. E mostra também sobre a questão do tempo, de estar consciente do tempo. Pois tem um personagem ali principal, que ele é extremamente poderoso. Que ele, inclusive, tem um relógio. E que esse relógio apita de minuto em minuto. Pip, pip, no minuto. Pois ele não desperdiça nada do tempo dele. É claro que ele usa apenas para poder e pensando em si próprio. Mas ele está, de certa forma, consciente. Consciente, pensando apenas em si, mas consciente. Cada minuto o relógio apita como um alerta. Mais um minuto se foi. Como você vai usar o próximo minuto e assim por diante. Uma série que eu recomendo, vale muito a pena. E a outra série também é Star Trek. Star Trek tem muita coisa sobre essa questão de tempo também, tem viagens no tempo. Questão também de mecânica quântica, tem muita coisa ali. Assistam que vale muito a pena. Star Trek tem na Netflix. E Mr. Robot tem no Amazon Prime. Esse foi o vídeo, espero que tenha agregado mais conhecimento e luz para você. Sugiro que aplique as coisas no qual eu passei. Com certeza, isso ajudará muito a ter uma vida muito melhor e ser livre. Da paz e luz para todos, Deus abençoe.